Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que satisfação poder estar aqui novamente com vocês para a gente compartilhar o precioso texto sagrado da Palavra de Deus. A gente parou no último episódio no capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Hoje é o capítulo 6, a parte 1. Sobre o tema A Essência do Decálogo é o Amor. A gente vai meditar sobre isso. Eu convido você a escutar os outros episódios, a ler o texto bíblico também, para você poder saber a respeito do que nós estamos falando aqui. Nós fazemos uma pregação expositiva do texto bíblico, um ensino textual da Palavra de Deus e estamos aqui há cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, falando a respeito da Palavra de Deus. Hoje, Deuteronômio capítulo 6, parte 1, episódio de número 706, 9ª temporada. Joia demais, você encontra as outras temporadas aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube Studio, no YouTube Music também você encontra todo este trabalho, tá bom? Então compartilhe, escute, curta, seja alguém que contribua para o reino de Deus espalhando a palavra de Deus para aqueles que você sabe que estão interessados em se aprofundar um pouquinho mais. Aqui você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita a um toque no seu celular. Moisés, ele aqui nesse texto, ele vai aplicar o decálogo às circunstâncias presentes dele e do povo de Israel. Ele deseja que eles entrem em Canaã em um espírito obediente e ele sabe que o bem-estar da comunidade depende disso. Para ajudá-lo na compreensão da lei, ele a resume em um princípio abrangente do amor. Deus como objetivo supremo a receber toda a homenagem, toda a adoração, toda a honra da natureza do homem. Moisés, ele insiste na unidade e no caráter absoluto de Deus. Isso distinguiria Israel dos politeístas ao redor deles. Jeová, nosso poderoso, é um Jeová. O ser não criado e autoexistente em sua unidade e força absolutas. Toda a perfeição é, portanto, brevemente atribuída a ele. Deus pode ser o objeto de amor. Dentro de seu ser, há qualidades sociais que exigem e desde toda a eternidade recebem satisfação. Por isso acreditamos no que Jonathan Edwards chamou da trindade social. O Jonathan Edwards, o teólogo puritano e filósofo do século XVIII, ele desenvolveu uma visão particular sobre a trindade de Deus que ficou conhecida como trindade social. Edwards descrevia a relação entre as 3 pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma comunidade perfeita de amor e comunhão. Na concepção de Edwards, Deus Pai é a fonte suprema de amor e autoridade. O Filho, Jesus Cristo, é a perfeita expressão ou imagem do Pai gerada eternamente. E o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, sendo a união e a comunhão entre ambos. E essa interpretação dele, ela é fantástica.
Para Edwards, a Trindade não é apenas uma doutrina abstrata, mas um modelo de comunidade relacional. Ele via Deus como um ser em eterna relação consigo mesmo, um Deus social, onde o amor flui eternamente entre as três pessoas. Esse conceito ele tem implicações práticas, pois sugere que a comunhão e o amor mútuo são fundamentais não só em Deus, mas também em sua criação, especialmente entre os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. A trindade social de Edwards, portanto, aponta para a ideia de que o amor e a relação são a essência da realidade divina e devem refletir-se no relacionamento humano. Deus merece o amor de todo o nosso ser. O nosso amor a Ele deve ser intelectual e também emocional. Deve ser apaixonado e forte. Uma energia abrangente de toda a nossa natureza. Todas as nossas faculdades são apeladas pela natureza divina. Toda a nossa intelectualidade encontra sua contrapartida e culminância nos poderes intelectuais infinitos de Deus, que Deus possui e exerce. Nós descansamos em seu poder superior. As nossas afeições, elas são listadas por Deus como a fonte da afeição. Deus é um coração de ternura indizível, bem como uma mente de alcance infinito. E assim ele suscita o amor do coração, bem como da mente. A nossa vontade, ela é influenciada para a devoção apaixonada por Deus como a vontade infinita. Se o espetáculo da vontade em benevolência irresistível comanda a homenagem de nossas forças, então Deus encanta toda a nossa força de vontade para uma devoção apaixonada. O amor, ele torna a observância da lei algo delicioso. A lei não é uma dor, um peso para quem ama o legislador. O amor é a essência da verdadeira lealdade. Ele torna o serviço mais leve. É isso que devemos cultivar diariamente. E então a vida se torna prazerosa na presença de Deus. O versículo 2 do capítulo 6 nos fala de deveres das crianças. As crianças com seus pais estão incluídas na aliança. Este tem sido um princípio geral nas relações de Deus com seus servos. Nós temos isso afirmado tanto na aliança com Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 7 ao 15, quanto na aliança posterior com Israel, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 10 ao 12. Foi significado no rito da circuncisão. A criança israelita, ela era considerada dentro da aliança, um membro genuíno da teocracia, até que por um ato pessoal de apostasia, se infelizmente assim fosse, ela se separasse de suas bênçãos. Uma linguagem semelhante é usada para os filhos de cristãos. Atos 2:39. Apresentados na igreja, eles são reconhecidos com seus pais como interessados na promessa. E espera-se que ao chegarem aos anos que tenham capacidade de escolha, se apropriem livremente das obrigações da vida cristã. E eles são, em caso de recusa, justamente considerados apóstatas de Cristo. A posição das crianças na aliança, ela implica sérias obrigações para os pais. Versículos 6 e 7 fala da instrução religiosa. As crianças não tinham estado pessoalmente no Horebe. Elas não tinham visto as obras poderosas de Deus no Egito e no deserto. E era dever dos pais instruí-las em seus deveres. Havia o exemplo religioso. O pai deveria ser alguém que ama o Senhor por si mesmo, verso 5. A palavra deve estar em seu próprio coração, verso 6, e somente assim
ele ensinará com efeito. Tudo isso tem a sua contrapartida nos deveres dos pais cristãos. Efésios 4:4, 1 Timóteo 3:4, 2 Timóteo 3:15, dentre muitas outras referências. A posição das crianças na aliança, ela implica obrigações sérias para as crianças. Onde os deveres parentais tinham sido cumpridos, a criança israelita estava sob as mais sagradas obrigações de escolher e aderir ao Deus de seus pais e servi-lo da maneira prescrita. Não havia nisso nenhuma interferência com a liberdade, pois quando Deus propõe relação de aliança a um ser humano, embora seja seu privilégio, nunca pode ser outra coisa senão um dever aceitá-las. Na igreja cristã, uma obrigação semelhante ela repousa sobre os filhos dos cristãos. A criança é instruída a servir a Deus e, se devidamente ensinada, não pode fugir das responsabilidades assim colocadas sobre ela. O amor, ele é o princípio fundamental da obediência. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9 nos traz explícitas lições a este respeito. Chama-se a atenção para a recepção da verdade central, a saber, a unidade da divindade. Naquele período, essa doutrina estava em grande perigo. Todos os orientais acreditavam em muitos senhores e muitos deuses. A ciência e suas descobertas arqueológicas aqui confirmam as escrituras. A unidade do desígnio percorrendo toda a lei e forças naturais indica claramente a unidade do Criador. Conhecer o Deus verdadeiro é, para mentes honestas, amá-lo. Mas a rebelião do coração gerou rebelião para com Deus. A antipatia, ódio, inimizade. A fonte de toda autoridade é um ser de bondade essencial. Ele é o único monarca incomparável e inacessível. Ele habita sozinho, mais alto que a criatura mais alta. A disparidade entre ele e um arcanjo é imensurável. Ele é absolutamente perfeito. Cada atributo e qualidade que é essencial para a perfeição é encontrada nele. Ele é luz, não tendo sombra escura, em lugar algum do que se refere a ele. Ele é a fonte da vida, Jeová, o vivo, doador da vida. Tudo que temos, somos e esperamos ser é derivado dele. Ele se dignou a entrar em uma relação íntima conosco. Ele fez um pacto voluntário conosco, ele nos chama de seu povo, ele nos permite chamar a ele de nosso Deus. Esse Deus, ele merece o lugar central em nossos corações. Por causa da beleza moral e da bondade essencial de nosso Deus, ele é incomparavelmente mais digno do amor humano. Dar a qualquer outro um lugar mais alto em nossa afeição do que damos a Deus seria um ultraje à retidão, à aptidão e ao interesse próprio. Pois todas essas faculdades e suscetibilidades do coração humano foram moldadas pelo próprio Deus. E foram moldadas para esse propósito, a saber, que devemos conceder nosso amor mais digno a Ele. Se este desígnio eterno for frustrado, a violência, a desarmonia, há uma miséria interior em nosso ser, tal amor é ordenado. É um dever e também um privilégio. Embora não possamos comandar nosso amor instantaneamente, sumariamente, podemos indiretamente. Podemos fixar o nosso pensamento no objeto mais digno de amor. Podemos contemplar seus encantos, podemos apreciar sua bondade, podemos nos assegurar de seu amor. Deve ser um amor inteligente, razoável e prático. A lei, ela é uma projeção do pensamento de Deus, um espelho de sua mente, um ato manifesto de amor.
O verdadeiro filho, ele estimará muito cada desejo conhecido de seu pai. Ter orientação prática de um pai invisível será estimado como um símbolo escolhido da consideração desse pai. Se filhos, esconderemos cada palavra de nosso pai em nossa memória, em nossa vida, em nosso amor. Cada desejo de seu coração será uma característica visível em nossa vida. Pode ser doloroso para a carne, mas será agradável para a alma. Para o filho obediente, a obediência é um banquete de alegria. Oh, como eu amo a tua lei! Exclama o piedoso salmista: a tua lei está dentro do meu coração. A tua palavra é para mim como mel, como as gotas do favo de mel. Como não amar o Deus que em sua bondade infinita nos deu tudo o que temos e somos? Não é a obediência um ato de amor? Quando reconhecemos a perfeição e o cuidado do legislador divino. Oh, meu querido amigo e amiga que sempre nos acompanham, vamos orar? Vem comigo falar com Deus. Oh, Senhor, Deus único e soberano, Tu que habitas em luz inacessível e ainda assim te dignas a nos chamar de Teu povo, ensina-nos a Te amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Que o amor por Ti torne a obediência um deleite e a Tua lei uma fonte de vida e alegria. Que nossas mentes contemplem a Tua perfeição, que nossas afeições se apeguem à Tua bondade, nossa vontade se submeta à Tua vontade, com uma devoção apaixonada. Seja Tu o centro do nosso ser, o objetivo supremo de toda a nossa existência. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Que joia, que bom. Que bom que a gente terminou o mesmo episódio. Eu volto no próximo, se Deus quiser, capítulo 6, parte 2, para a gente continuar meditando nas preciosas lições que este capítulo traz aos nossos corações, tá bom? Deus abençoe, eu te encontro em breve no próximo episódio, sem falta. A gente se encontra lá, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até lá.